Peraí, deixa eu só ver aqui um bagulho aqui. Viu como demora? Tá vendo? Não Depois a gente reclama. demora, não demora, cala a boca. Vou até comer aqui, cara. Eu vou comer minha Isso, gelatina. come, come, come. Come gostosinho, come. Tá Porque gostoso? você. Tá Uhum. gostoso, Gustavo? Tá comendo gostoso? Tá, delícia. Ô, Guto, E aí? é... Você... Você gosta de futebol? Cara, Não, ele tá eu aqui. gosto. Eu gosto, eu gosto. Não é o momento, né? Pela verdade, Tá né? embaçado, hein? Tá embaçado, tá embaçado. Eu vou soltar a vinheta e aí a gente começa. É, Só um momento. tá bom, beleza. E estamos começando mais uns velhos reclamões. Eu sou a Cássio Vaz, esse aqui embaixo hoje, aqui idiota, com cara de imbecil, é o Gustavo Neto. E na minha direita hoje aqui, quem que é? Se apresente, por favor, Guto. Fique à vontade. Prazer participar aí dessa live aí. O Gustavo me convidou aí, com o maior prazer estamos aí. Eu me chamo José Augusto Oliveira, conhecido como Guto. Aí na empresa lá eu já me chamo de Arthurito, acho que a metade da empresa me chama de Arthurito, a metade da empresa me chama de Eu Guto. não sabia disso, não. E, é, Arthurito, mas por que Arthurito? É e alguma piada interna? do Casa de Papel lá, da Doutor, Casa de tudo, Casa de Papel. Papel. Eu não assisti, eu não assisti, não assisti. É porque Ah, você é imbecil, por isso você não assistiu. é, Ai, Pior que parece cara. mesmo, cara. é. Ô, Guto, e a gente, E, a, é- a gente trouxe e você aí? hoje aqui pra falar de quê? De futebol? Ah, a pauta pra mim, porque o Gustavo me convidou, que era por causa de futebol, né? Mas Não, já falei em off que vai ser nadadores filipinos. Já falei isso, cara. E badminton. Vamos falar de badminton. vamos falar de pôquer, de pôquer, Ô, de pôquer é pôquer. bom, Pôquer é hein? bom, hein? Pôquer é bom, hein? Eu quero... Pôquer eu Guto, gosto. deixa eu te falar. Se eu te falar que esse cara aqui, a gente jogando É, o poker na juventude, né? é, Ele tirou. Nem ele percebeu, você lembra disso aí, Cássio? Ele tirou, cara, um Royal Street Flash. É. é, Nem caralho. ele tinha visto que ele tinha tirado um Royal Street Flash. Da ponta, né? É, No naipe de é, espadas ainda. É, a gente tirou até uma foto, Foi a pô. única vez cara, que foi. é, É, a gente tirou uma E, foto. e nem ganhou a caramba. mesa, tipo, apostou baixinho. Foi tudo, foi uma aposta que todo mundo jogou, tipo, todo mundo saiu, né? É, Todo mundo saiu fora, ninguém foi na mesa. Quando virou as cartas, ele tava com o Real Street Flash, cara. Ah, caramba, que coisa. nunca mais, né? É uma coisa Mas pra você tirar é. uma vez e Nunca nunca mais. mais. Ah, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ah, legal. Eu tava conversando com o Gustavo esses dias aí. Eu tinha uma vontade de participar de uma live, ou montar uma live com os amigos, né? Aham. Mas nunca tive quem estivesse do meu lado, participasse ou me convidasse também. Então, quando conversou, eu falei, puta, Gustavo, cara, eu gostaria de um dia participar de alguma coisa assim. Ele me convidou, falou do projeto, eu achei bacana, né? Até para essa. Eu tenho, vamos falar, não é que eu sou tímido, né? Aí, com as câmeras eu dou uma enrolada, né? Na empresa lá, às vezes, quando vai fazer uma gravação, eu dou umas enroladas. Eu falei, meu, eu preciso me soltar mais, acho que também é legal também, né? Ah, mas isso é Aí eu falei, costume, aí ele né? falou, É. hã? É Não costume, né? entendi. Costume. Costume É total. costume, costume. É. E, e eu sou comercial, né? Como que eu não posso, como que eu tenho essa dificuldade, né, para falar com as É. câmeras, né? É. Os caras não entendem. Eu falo, meu, mas na câmera me dá gaguejeira, vai soltando, né? Vai soltando, né? Ah, o Gustavo, E você aí vê, ele o fala, Gustavo, o Gustavo ele era todo timidinho, né? Aí depois agora ele já tá é, querendo ficar de calcinha já aí na é. live e tal. Não, mas Coisa incrível que absurda. Fica pareça, revelando os segredos da gente assim, velho. Que coisa mais é, absurda. mas incrível que pareça, Cássio, a semana passada eu tava rodando o YouTube assim.
Aí eu vi um comentário de futebol da seleção brasileira, ó, eu também não tinha notado nisso, né? Ah, você não viu o sinal que o Carlos Alberto deu para não, que o Pelé, não, quem que deu o sinal? Foi o Pelé? Não, quem que deu o Foi o sinal? Gerson. Ele falou que foi o Gerson, mas foi Foi o Gerson. Tostão, né? Foi o Tostão, no caso. O Tostão, né? É, E o acho que é Tostão. verdade, né? Acho que é verdade. O É. Tostão deu sinal pro Pelé tocar pro Carlos Alberto. Eu falei, caramba, com esse cara de algum lugar, meu. Falei, meu, mas é muito parecido com o Gustavo, cara. Não pode ser. Aí contei na empresa e falei, não, verdade, sou eu mesmo. Eu falei, nossa, que louco, cara. Aí começou a contar. Mas é uma coisa que eu eu pratico futebol desde a minha infância. A gente disputa campeonato, joga futebol. Olha! A gente Pro! tem. Não, a gente tem um relacionamento com ex-profissionais, a gente joga com ex-profissionais e tal. Eu tenho um relacionamento bom com a turma de futebol, né? Caramba, que legal, velho. Não sabia não. E Sabia é, não. O cara é, acabou de conhecer o inclusive, cara. Como que eu não ia saber? Como que eu ia saber que é, o cara conhecia esses caras? Ai, caramba. é, inclusive a gente tem um podcast lá no, na empresa, né? Que Hum. chama Campeões da Resenha com o Vampeta. Ah, top. E quem levou o Vampeta para a empresa fui eu, através de um amigo, e levei o Vampeta lá e eles montaram o podcast. Aí tem um Ó, podcast que do top. Vampeta lá, e leva vários jogadores, e não só jogador de futebol, empresários e tal. É mais um podcast que não é só de futebol, né? Uhum. Ele fala de tudo, né? E aí o Gustavo comentou comigo de falar de futebol, eu falei, puta meu, é o que eu gosto de falar, né? Mas não porque eu torço pro Palmeiras, né? Porque sou palmeirense, mas É, tem as minhas não dá pra críticas ser, também. não dá pra ser 100% legal, né? Tem que ter É, Não um dá. não defeito. tem como, né, É velho? foda, né, velho? Chato pra É, caramba. Tanto time pra é, escolher aí, vai escolher o Palmeiras. Pelo amor de Deus, eu vou te Não, e tá contar. legal, aqui tá um palmeirense, você é São Paulino, né, Sou Cássio? paulino, sou paulino. E o Gustavo é corintiano. É. Aí, É cara, um. é. Aí o Gustavo comentou, eu falei, puta, que legal, bacana, queria participar de alguma coisa dessa assim. Mas de futebol eu gosto, cara. Eu pratico já há muito tempo, desde que eu nasci, jogo futebol, disputo campeonato no clube, jogava no São Paulo, tenho uns amigos ex-profissionais, então assim, puta, de futebol. E aí essa história Gostoso, né? que eu tô falando do assunto do futebol, dessa questão do vídeo que eu vi o Gustavo É. falando do Tostão, Falando um monte de merda, e na no verdade, meio né? do mas no meio, mas faz sentido que no meio do futebol, o Tostão, a galera da antiga, falava que o Tostão jogava muito sem bola. Sim, é verdade. Isso é verdade mesmo. Ele jogava muito sem bola. Às vezes ele nem pegava na bola, mas ele estava fazendo jogada. Aí quando o Gustavo falou, eu falei, meu, faz sentido. Com certeza o Tostão apontou o dedo pro Pelé tocar pro Carlos Alberto. Aí você olha o vídeo, quando você analisa, isso é verdade. É verdade mesmo. É. É E verdade. Eu, Foi eu uma só coisa errei o problema nome desse do vídeo. sujeito. Eu É. só errei o nome do É, sujeito e falei que o Pelé não olha, mas ele olha, ele dá uma olhadinha assim. É aquela visão mas aí já periférica, né? é. Mas aí já é entrosamento, né? Aquela coisa de entrosamento, você já sabe o que um faz e o que o outro faz, né? Mas o Tostão na boca dos boleiros, os caras falam, meu, o Tostão ele, ele jogava muito sem bola. Então por isso que quando o Gustavo mostrou aquilo lá, eu falei, meu, faz sentido, porque é verdade, cara. Ah, mas É verdade. Guto, você mas acha. aquela seleção lá era outro nível, né, É velho? isso que eu ia falar, velho. Aquela seleção de 70 que a gente tá falando aqui é uma É, seleção que ela até hoje é considerada, né, por muitos aí, a melhor seleção de todos os tempos, né? Porque os caras não não, todos os tinham. tempos. Os caras, assim, meio-campistas, a gente tinha vários caras meio-campistas, né? Que formavam meio e ataque, né? E até um pouco da volância É, ali, né? na verdade, por exemplo, o Tostão era o camisa 10 que era do Botafogo. Não, Tostão era camisa 10 acho que era do Cruzeiro, era do Cruzeiro. O Jairzinho era camisa 10 do Botafogo. O Rivelino era camisa 10 do Corinthians. Pelé camisa 10 do Santos. O Gerson era camisa 10 do São Paulo. Meu Brito e Deus. Piazza, que fazia a zaga. O Piazza não era zagueiro, era volante. Aham. E É. trouxe Caralho, para era um então, volante que fazia zaga na seleção, era isso? É, era isso, pô. É. Deus me livre, velho. E,
E o Carlos Alberto, ele foi o lateral direito da seleção, mas ele jogava muito bem de volante, Jogava de volante e né? depois de zagueiro também, né? E zagueiro. Então, o que acontece? Muitos falam, pô, aquela seleção é uma seleção, puta, fantástica. Mas, cara, o dedo do Zagallo ali tem muito. Ele conseguiu encaixar todos os melhores, né? É. Numa seleção, né? Então, assim, vai muito do tato também, né? Porque podia. Porque na Copa de 70, quase o Pelé não vai para a Copa de 70, né? É verdade, ele já. Acho É. que foi a última Copa dele, né? É, a Isso. última coisa, ele não vai, porque falaram que ele tava com problema nas vistas. Vai. Era uma seleção dos melhores de cada. Não é de melhor de cada posição, melhores das posições que todos jogavam lá, né? Então, É. puta, Ah, era era embaçado. difícil encontrar. O futebol depois, assim, o futebol de hoje, né? E depois eu quero entrar no lance do Carlo Ancelotti aí, que vai ser o técnico da seleção agora, né? Mas o futebol de É, hoje que a gente vê, cara, muitos caras da nossa idade, eu tenho mais de 40 anos, o Gustavo também, você tem o quê? Mais de 40 também. eu tenho 53 anos. 53 anos, meu amigo. É, Então é, assim, a gente já tem aquela visão do que a gente viu e do que a gente vê hoje, né? A é. garotada que vê o futebol de hoje acha que a gente é saudosista, né? Porque estamos no canal Velhos Reclamões, né? Então a gente vai ser saudosista mesmo, a gente vai É, reclamar é, mesmo do que a gente vê. Embora eu sou um cara que eu reconheço que existe evolução em tudo. Inclusive no futebol. O claro, futebol evolui também, claro, ele claro, claro. evoluiu. Hoje é mais força física, a tática é muito mais apurada e tudo É, mais e tal. O que me deixa frustrado é a capacidade técnica, o nível técnico dos jogadores de hoje. Parece, cara, eu vou falar, talvez eu fale uma besteira pra muita gente, mas, cara, o Vinícius Júnior, pra mim, ele é um cara, um moleque bom de bola, não é ruim não. Mas a impressão que eu tenho muitas vezes, é que o cara, ele, tipo assim, ele dribla muito em velocidade, o Vinícius Júnior, né? E parece que ele, a maioria das vezes, ele parece dar uma bica na bola, e faz uma jogada, e sai uma jogada, entendeu? É diferente do que a gente via antigamente com vários outros jogadores. Não vou nem citar aqui Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, nada disso. Mas outros jogadores, até mesmo um Alex, ou até mesmo um França no São Paulo, um, 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 um Djalminha, Djalminha. Cara, parece que os caras eles tinham mais o controle da bola, entendeu? Hoje, como é muito veloz o futebol, parece que tudo parece que é uma bica na bola e sai correndo e faz. É muita intensidade a todo tempo e fica muito feio de ver, entendeu? Então eu é. acho que é para esse lado que a evolução do futebol me, me tira um pouco, assim, sabe? Do gosto de assistir. Então, Se eu faço você, uma pergunta pra vocês dois. Quem jogou mais? Vinícius Júnior ou Edilson Capetinha? Porque pra mim é a mesma coisa. cara, eu vou te O falar uma Vinícius Júnior pra mim coisa. chega no máximo no Edilson. Então, é isso que eu te falar. Eu acho que o Edilson Pô, jogou mais. Pra você ver, né? Eu caraca. acho que ele jogou mais. Se você vê aquele Mundial de 2000 que o Corinthians foi campeão lá, aquele torneio de verão, né? Fala, né? O, Filha da o, o, O O Edilson Edilson deu uma, deu uma, sacanagem. o Edilson deu uma caneta no zagueiro quem era o zagueiro do Real? do Real Madrid? É. Acho que Mas o não. Edilson Ah, deu eu um não baile no Real Madrid. Deu um baile no Real Madrid. Sabe? Um baile, assim. E falava, eu vou fazer. Então não tinha essa diferença do futebol brasileiro com o futebol europeu. Hoje tem muita diferença. Hoje tem muita diferença. Tá? sei mesmo. O Edilson deu um baile no Real Madrid, tá? Como também, se você vê o Vasco e Manchester, o Edmundo deu um baile, fez um golaço contra o Manchester lá, deu uma meia-lua, fez, meu, foi um baile. Então, eu acho, não é saudosismo, eu acho que na minha opinião, eu acho que o futebol hoje brasileiro
caiu muito. Eu acho assim, o Vinícius Júnior é o nosso melhor jogador. Meu Deus, que pena. Que Cadência, pena. né, cara? Pena, cara. Que Que decadência. triste, que triste. É. Tá jogando no Real Madrid, faz gol. Meu, mas na hora que precisar dele de verdade, eu não. Mas ele joga bem no Real Madrid. Porra, mas, cara, no Real Madrid tem todos os melhores de todos os países. Cara, o cara consegue jogar bem, sabe? É Mas obrigado a jogar bem lá, né? obrigado, não tem como você jogar. Então, assim, eu não acho que o. Eu não acho que o nível do Vinícius Júnior está tocando alarme aqui. Cara, mas ó, deixa eu fazer um pouco o advogado do Vinícius Júnior aqui. Pode Nossa, fazer. Pra Porra, fomentar uma Cássio. discussão. Pra fomentar uma discussãozinha gostosinha. Bem, Não, tem bem que ter, delicinha, tem bem que ter. delicinha, bem delicinha. Vem com o pai. Não, mas é Ó, legal, é legal, é olha legal. só. Lá vem. Nos últimos jogos do Real, decisivos, tá? Tô falando do último ano. Vamos falar do último ano que o Tá. próprio Vinícius Júnior foi eleito o melhor do mundo. Certo? Foi. Cara, se não me engano, tá? Eu posso estar errado. Mais de 12 jogos da Champions, o Vinícius Júnior, ele, tipo, decidiu 10, assim, sabe? Um bagulho Não, mais ou sim, menos assim. sim. Então, assim, é um cara que ele faz a diferença dentre muitos bons que tem ali no Real. Ele é um cara que faz a diferença. Talvez não esse ano. Esse ano talvez não tenha sido tão bem como o ano passado. Mas é um cara que ele fez muita diferença ao longo dessas temporadas que ele vem jogando lá. Ele já é, se não me engano, bicampeão da Champions, né? Pelo Real Madrid. Então, assim, cara, é um cara que faz diferença. Mas o que eu quero dizer aqui é o tipo de futebol apresentado. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu acho que Eu entendi. o tipo de É muita futebol. velocidade É. e O, é velocidade tática e pouca técnica, né? e assim, e parece que ele é um rapaz habilidoso. Falando do Não, é Vinícius habilidoso. Júnior, Não, tem especificamente. habilidade, tem habilidade, Só que tem a habilidade. habilidade dele que ele apresenta muitas vezes pra mim é meio estabanada. Não tem o É, controle da bola como tinha esses caras que a gente ele falou, não entendeu? faz. É, é, É muito mas você, estranho. você analisando assim, todos os nossos melhores jogadores de cada época, assim, eles foram os melhores dos times que eles jogavam na Europa. Por exemplo, vamos falar por último aqui, o Neymar. O Neymar no Barcelona, aquela final que viraram o jogo, foi a final, não, foi a semifinal que viraram o jogo contra o Paris Saint-Germain. Cara, Das foi ali quartas. que o Neymar ficou puto e foi embora pro PSG, porque ele virou o jogo, fez o gol de falta, bateu o pênalti. O Messi que pediu para ele bater o pênalti, que o Messi não queria bater, ele fez Aham. tudo naquele jogo lá. Uhum. Aí sai no jornal, Messi foi o melhor jogador em campo. Meu, o Neymar ficou puto, né? Falei, porra, cara, fiz um monte, o cara é melhor. E jogador profissional tem essa vaidade, né? Tem, Mas tem. não é o contexto do que eu quero te falar. Fala assim, todos os nossos melhores jogadores, eles foram jogador de ponta Sim, nesses times da Europa. Todos, vai, ó. Ronaldinho foi o nosso melhor jogador, foi o próprio Kaká, né? sim. Era o ponta do Real Madrid, não sei o que tal. Só que eu vejo que o Vinícius Júnior é o nosso melhor jogador hoje, mas eu não, eu não vejo essa. Eu não tenho essa segurança com ele, sabe? Que fala, É putz, esse esse cara nível. vai. Esse cara é top, né? Esse cara joga muito, né? É, Eu acho, por exemplo, que o é, Rodrigo joga muito mais que ele. também. Eu acho que o Vinícius Júnior é um cara muito focado também, tá? Ele é Sim. tipo um Cristiano Ronaldo, né? Ele é um cara bem Boa, focado. boa. Vamos falar, o Cristiano Ronaldo, ele não é um cara é, técnico, ele é muito tático e muita força. É um do Muito nível disciplinado, né? É. disciplinado. Ele é assim, um nível de. Claro, tô falando, não é que o Cristiano Ronaldo, o Vinícius Júnior é melhor que o Ronaldinho, que o Cristiano Ronaldo, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, eles dois são mais ou menos esse mesmo perfil que você está falando, né? Sim, sim, entendi o que você quis dizer. O Vinícius Júnior ele É, parece ser realmente mais força e velocidade do que habilidade técnica, né? E o Cristiano Ronaldo, é, os dribles que ele dava desde o Manchester United que ele jogava, ele sempre, os dribles dele sempre foi mais mesmo em velocidade, assim, né? Em direção ao gol, mais decisivo.
Agora, aquelas firulinhas ele faz parado, né? Aquelas firulas parado. Né? É, Muita coisa. isso Não, aí o Cristiano Ronaldo ele é mecânico, né? Esse é o ponto. é, Foi sempre muito é mais mecânico. treino, né? Isso aí é mais treino, né? O cara É, treinar várias vezes aquele drible e não conseguir Uhum, fazer no jogo. Não é que é dele mesmo, que nem é natural. o que é natural do gaúcho, que era natural o próprio do Neymar, né? Djalminha, O que era próprio Neymar, pô. Neymar, né? Do próprio Alex, né? É diferente. A gente, eu sinceramente, eu não me empolgo com a seleção. Né? Os caras falam, o Ancelotti, né? Agora fechou com o Ancelotti, nossa, agora vai. Cara, não me... pode ser que eu esteja enganado, tá? Não sou o dono da razão, não. Mas eu não me empolgo. Acho que tem. Não vejo. Até pouco tempo eu tinha uns amigos falaram, meu, o Paquetá joga bem, o Paquetá é não sei o quê. Eu falei, meu, cara, Meu Deus. não. Meu Como Deus, isso, cara, velho? meu Deus. É Né? complicado. Quando o cara começa a ver referência no meio de campo com Vinícius Paquetá? É Vinícius Paquetá? Como é que é o primeiro nome Não, Não, dele? é Paquetá é. Lucas. Lucas Paquetá, Lucas exatamente. Paquetá. Quando começa a ver referência no meio de campo com Lucas Paquetá, você tá. Me desculpa, cara. Ah, Não dá futebol não, velho. Na acabou, boa. futebol acabou, E acabou. É, eu até ia puxar o Gustavo aqui. O Gustavo tá caladinho, né? Quem é. foi? Tá com alguma coisa na Pode boca? E falar, assim, pode cara, falar. Acho que eu falo demais. Não, não é isso não. É porque assim, cara, eu tô vendo o Guto falar aí, pô, o futebol acabou, o futebol. Eu pensei aqui comigo, porra, cara, foi justamente isso que me fez. Cara, assim, o Acácio sabe, Guto. O Acácio é um apaixonado por futebol, eu também sempre fui, cara. A gente sempre gostou muito de futebol, assim mesmo. Gostava, enquanto torcedor do Corinthians, eu gostava tanto de futebol, cara, que, cara, eu assistia jogo do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, cara, assistia jogo até da Ponte Preta, velho, assistia tudo. Eu era o cara que assim, tava passando futebol, eu tava assistindo independente de quem tava jogando, cara, né? É, Mas o futebol, nem questão de time, seleção, nem nada disso. O futebol foi para uma direção que, para mim, cara, eu perdi completamente o tesão de assistir futebol. Eu comecei a ficar puto, Guto, quando eu assistia um jogo de futebol, bicho, aqui no Brasil, dos clubes brasileiros, e os caras erravam passes de 2 metros. Eu ficava pensando, porra, o cara é profissional, o cara ganha não sei quantos mil, até mais de 100 mil, 200 mil, meio milhão, pra errar um passe de 2 metros, pra não conseguir dominar uma bola de um lançamento, ou até mesmo de um passe mesmo. Os caras, a bola pipocava no pé dos caras, velho. e não é Eu uma comecei a vez, ficar né? puto de um. Não é uma. Tipo, é direto. Pô, um atacante errar um gol de frente pra um goleiro Meu Deus. é inaceitável, sabe? E aí, cara, eu comecei a ficar puto de um jeito que, nossa, eu desgostei muito do futebol. Simplesmente eu parei de assistir, cara. Parei de assistir, já faz alguns anos já. Tá sei lá, uns 4 ou 5 anos que eu não assisto futebol, bicho. O Gustavo, infelizmente, ele entrou numa vibe de desapego do futebol, né? Porque trouxe Monstruoso. muita tristeza, Eu né? fiquei. Foi, me trouxe É, muita tristeza, velho. Fiquei magoado. E olha que pegou uma fase ah, boa do Corinthians, né? 2012, campeão do mundo e tal. é, Mas no contexto geral do futebol, realmente, o futebol, ele sempre foi um negócio. Né? Eu não tô aqui falando, é. que agora o futebol é negócio e tal. Não, não, sempre foi. Mas o problema é que antes, aparentemente, né? A gente que enxerga o Guto, talvez ele tenha mais essa visão de dentro, porque ele sempre teve mais esses contatos, né? Mas a impressão que a gente tem de fora é que antes os envolvidos com o futebol, eles gostavam mais do jogo, né? Hoje os envolvidos com o futebol, a maioria deles gostam mais do dinheiro, né? É claro que todo mundo gosta do dinheiro, né? Mas eles não estão olhando mais para o jogo de futebol, eles estão olhando mais para a grana no bolso e acabou. E não importa os meios, né? Porque a gente tem até escândalos envolvendo próprios jogadores do Campeonato Brasileiro envolvidos com esquema de aposta, cara. O cara que ganha É. milhões envolvido em esquema de aposta. Meu Deus, cara.
Sabe, É, tipo assim, é, até onde vai a ganância pra acabar com o jogo só por conta do dinheiro, entendeu? Só por conta do negócio do ah, é, futebol, entendeu? é, é complicado, viu? Eu tenho esse sentimento que o futebol brasileiro e o seu sentimento é assim, ó. Eu vejo pouco futebol europeu, tá? Mas o pouco que eu vejo, parece que futebol europeu é outro esporte. É, O brasileiro de joga fato. futebol de rua, cara. De fato, de fato. Na verdade, assim, ó, É. para completar e você continuar com sua linha de raciocínio, Guto, sabe o que acontece, na minha opinião? Eu acompanho hoje, assim, eu sempre acompanhei muito futebol mundial, né? E o que eu vejo aplicado hoje no futebol brasileiro e que te dá essa sensação de ser outro esporte é porque depois da derrocada em 2010, da Copa de 2010, que a gente tinha aquela não esperança na seleção. Quando chegou na Copa, o Brasil todo torcendo para a seleção, que o Dunga até se dispôs com a imprensa e tudo mais e tal. Foi aquela Copa de 2010 meio conturbada que a gente acabou perdendo para a Holanda na semifinal, né? Nas quartas de final, né? Cara, na semifinal, na, naquele dia, naquele dia que o Brasil perdeu, já começou aquele fuzuê para falar de renovação na seleção. E essa renovação, né, que trouxe, o que trouxe para a seleção? Não foi só uma renovação de novos jogadores, porque os medalhões já estavam, né, por causa de 2006 foi uma bosta, que todo mundo a seleção das estrelas não deu certo e tal. Mas o que eles quiseram trazer para a seleção foi o jeito europeu de jogar para dentro do Brasil. E aí o que a gente começou a enxergar, pelo menos eu, uma opinião minha, uma visão minha, é que todo time brasileiro quer copiar o Barcelona do Guardiola. Todo time brasileiro quer copiar esse estilo É. europeu de jogar. E aí, cara, perdeu a identidade. Perdeu a identidade total. E aí, quando a gente vê o futebol europeu, um campeonato inglês, um campeonato espanhol jogar, e a gente vê lá Real Madrid contra Barcelona, a gente vê Manchester contra Chelsea e tal, a gente vê aquela intensidade no jogo que eles colocam, porque eles não têm técnica como o brasileiro tem. Mas eles têm intensidade, eles têm força física, né? E aí o jogo europeu é aqui, ó, é lá e cai isso aqui, porque eles é muito intenso. Quando a gente vem fazer um jogo aqui no Brasil, a gente vê aquele jogo de toque, passe, toque, toque, passe, toque, toque. E ninguém chuta. Aí toque, passe, e ninguém chuta. Mano, você dorme no sofá, entendeu? Por quê? Porque os Ah, caras estão tentando copiar o estilo europeu, velho. é. E outra, você não vê, você não vê mais batedor de falta, Não vê né? mais. Batedor de falta, Você, não ba- cara. Isso tá você fazendo não vê muita batedor. falta. Meu, isso faz a diferença. Uma falta, uma bola na Faz. área, né? Meu Ganha amigo. jogo, né? Você vê cada time lá, por exemplo, eu lembro o Palmeiras em Palmeiras naquele Palmeiras de 99, ou eu não lembro. Sei que, meu, você tinha lá o Arce que batia falta, você tinha o Alex que batia falta, você tinha o outro que batia falta. No Corinthians, Marcelinho Carioca, né? Pô, Marcelinho Carioca é absurdo que batia na bola. Você tá Aí maluco? você O viu o São melhor que eu Paulo, vi. você tinha. Pô, o melhor Marcelinho Carioca foi eu sou palmeirense e eu falo. Foi o melhor batedor de falta. E se eu falar uma besteira, ele batia melhor que o Zico, tá? Porra, também acho, cara. Batia melhor que o Zico, entendeu? E acho que o Zico já falou isso já, viu? Então, assim, hoje você não tem um batedor de falta, você não tem um batedor de falta, Oh, entendeu? até mesmo pouco tempo É... atrás a gente tinha o Marcos Assunção, cara. No próprio Marca Assunção, Palmeiras. Assunção do batedor de falta. é, é. A Então gente você não não tem tem um batedor de mais. falta, você não tem vários um cara que lança bem, você não tem, sabe? Ficou muito, vou te falar, robotizado o futebol brasileiro. Tá? Eu acho que é Ficou. robotizado, aquele e uma coisa que a gente perdeu a essência, tipo, nós não temos um centroavante, aquele cara de área. Não tem Nós mais. temos a gente inventou uns ponta de pé trocado. O cara que chuta de direita, ele joga na esquerda, os caras que jogam na esquerda jogam na Exato. direita. É isso aí, é isso aí. É isso aí.
Porque o cara corta pra Entendeu? dentro e chuta cruzado pro gol. É isso aí. Mas, entendeu? Imitando o europeu. Cara, por que não pôr o cara que é o ponta direita, jogar na direita, e o que é o ponta esquerda na ponta esquerda, pro cara fazer o cruzamento e cruzar pro centroavante? É isso Porque aí. não tem centroavante. Não tem centroavante, mano. E aí, Guto, olha só. Você falou que não tem mais cobrador de falta, né? Beleza. Você citou aqui pelo menos uns 4 cobradores de falta. Ah, tem um. A gente tinha Falei Djalminha, pouco, mas tem um a monte. gente tinha Ronaldinho É. Gaúcho, a gente tinha Ah, Marcelinho Carioca, o Juninho Arce, Pernambucano Juninho batia. Eu acho Pernambucano. que pô, o Pernambucano batia na bola, pelo amor de Deus. Mano, agora me fala aqui, na década de 90, vai, não vamos tão longe. Década de 90, um Ah, cobrador de falta europeu. Francês, inglês, sei lá. não tinha. Na década de 2000 tinha o David Beckham, vai. Steven, Exatamente. Steven Gerrard tinha lá no É, Liverpool, por exemplo. é. O Lampard batia bem falta, mas né, não era o dos melhores e tal. Mas isso eu tô falando de um futebol mais recente. Porque hoje, É. hoje, europeu. Ixi, o Gustavo caiu? Cadê o Gustavo? Deixa ele. Caiu? Daqui a pouco ele volta. Hoje, europeu, cara, imagina assim, europeu não tem, cara. Quem é um Não. grande cobrador de falta europeu aí? Então. Então, É, aí até nisso a gente imita, não tem batedor de falta. por quê? Porque tá imitando o futebol europeu, cara. Sabe? É bizarro, Então, cara. É bizarro. é bizarro. Então, aí tá voltando aí. Voltou. Olha que bonitinho. A cara dele. A cara dele. É, Voltei. Você foi espirrar, é isso? Foi vomitar? Toca o barco. Então, e é isso. O que a gente tá falando aqui, Gustavo, é que justamente o brasileiro não tem mais cobrador de falta justamente porque tá copiando o futebol europeu. A gente não tem mais os Cara, cobradores de falta, entendeu? não tem Agora, nenhum. nesse campeonato brasileiro, tá saindo uns golzinhos de falta aí, tá ligado? Tá saindo uns golzinhos de é. falta. Mas, bicho, se você pegar os números, eu posso estar redondamente enganado aí, quem estiver assistindo pode deixar no comentário. Mas se pegar os números de cobradores de gols de falta da década de 90 até 2010 pra Nossa, depois, absurdo. acabou, fi. Tipo assim, É. a gente vai ter, sei lá, 300 gols de falta pra agora vai ter 40. Então, olha aí, ó. Os números comprovam. A gente não tem os números aqui, mas qualquer um pode puxar. Os números comprovam que não é saudosismo. Não é uma questão de saudosismo. É, pô. Não é uma questão São Não, de não. fazer. fatos, cara. São fatos, são Esse é o fatos. ponto. Pô, a gente tinha no. A gente sempre fala isso daqui. Quando a gente fala de futebol, a gente tem que falar, né? Que o Palmeiras tinha É. craque, Corinthians tinha craque, São Paulo tinha craque, o Santos tinha craque, o Cruzeiro tinha craque, o Vasco, o Flamengo, o Grêmio. Cara, os grandes times do Brasil tinham o cara que resolvia, É. manja. Tipo assim, mano, a gente vai Não. jogar a gente vai jogar contra o Grêmio do Paulo Nunes lá do Jardel, que fazia gol Do pra caramba Zé, de do gol. Jardel e do. Tinha. A própria do Ronaldinho Sempre tinha um Gaúcho, cara né? bom. O próprio Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho. Cara, a gente vai jogar É, contra o Internacional aí do D'Alessandro, antes dele do próprio Alexandre Pato, enfim. Mas a gente tinha sempre um craque nos times, né, velho? Mano, não, bom, você vê o São Paulo. O São Paulo de 93 e 94. Jesus amado, filho. Cara, Tá maluco. Miller, Palinha, Palinha. Raí. Mas eu tenho um São Paulo que eu acho que é melhor que esse daí. Que é o São Paulo de 86. O país você me Sei Que lá, pega. era não vou Zé, lembrar aqui, mas não tem quem é. eu vou escalar. Era São Paulo de 86, eu não lembro. Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho. Aí jogou o Cerezo. Não é Cerezo. Não, jogou. Quem era? Acho que o Sei que o ataque era Pita, Miller, Careca e Ave Sidney. Maria, velho.
uma seleção brasileira. Esse quadrado aqui é a seleção brasileira. Tô achando que o Guto era São Paulino, hein? Mas não é que esse São Paulo Não, ganhava muito, né, é velho? porque assim, é porque eu sou amante do futebol. Eu sempre joguei futebol e conhecia esse profissional. Vou até te contar uma história aqui, vai. Eu fazia escolinha de futebol com o Rivelino. Eu conheço o Rivelino. Os filhos do Caraca, Rivelino dormiam na minha casa. A gente que era isso? amigos, Ei, amigos, né? É, aí o Zé Sérgio, você lembra do Zé Sérgio? Vou Zé falar do Zé Sérgio, Sérgio, né? boa, Zé Sérgio. Então, Zé Sérgio, meu pai tinha uma seleção de futebol no clube indiano, eu sou sócio do clube indiano. Tinha uma seleção do clube, Ah. e o Zé Sérgio tinha 16 anos, ele era o titular dessa seleção, e o meu pai era a reserva dele. Caramba, sério, velho? E meu pai era a reserva dele. E o Zé Sérgio, o indiano foi jogar contra o São Paulo, né? E aí não deixaram o Zé Sérgio jogar contra o São Paulo, né? Aí meu pai jogou de titular contra o São Paulo. Aí meu pai brinca que o Zé Sérgio era a reserva dele. E não era brincadeira, né? É porque o Zé Sérgio não podia jogar, né? Inclusive o Zé Sérgio foi lá no, viu, Gustavo? O Zé Sérgio foi lá no, na Soluta. Aí eu Oi? brinquei com ele, ó. Esse eu não fiquei Eu sabendo, tenho não. foto. Eu tenho foto até. Aí eu falei, eu falei, Zé, que a gente foi. Você foi reserva do meu pai, ele dá risada, né? Fala, mas é uma história. Então, a história do Zé Sérgio é interessante. Ele, quando ele tinha 7 anos, O ele Zé teve Sérgio uma é. distensão. O Zé Sérgio é primo do Rivelino, não é? Não, o Zé Sérgio, é assim, a, o irmão dele, o Abílio, é casado com a Vera. A Vera é tia do Zé Sérgio, mas não tem nada a ver o vínculo familiar com o Rivelino. Mas Entendi, falavam primo porque eles eram próximos, né? Porque entendi. o irmão do Abílio era casado com a prima dele, que era o Zé Sérgio, né? Boa, boa. Então eu Uhum. falava que era prima, mas não tem vínculo nenhum. Mas eles eram muito ligados, eles estavam sempre junto, família, tal. Agora então aí o Zé Sérgio com 7 anos ele teve uma distensão na perna, na direita. Ele era destro, né? Ele tem uma Uhum. distensão na direita. Mas ele queria continuar jogando. Aí o que ele fez? Ele trocou de posição, ele ficou do lado esquerdo, chutando com a esquerda. E aí então ele era destro, jogando do lado esquerdo. Aí por isso que eu falo, Cara, já naquela época já era de pé trocado. O cara que era canhoto jogava na direita, o cara que era direita jogava na esquerda. E o Zé Sérgio era o cara que jogava pela esquerda, pelo que uma contusão que ele teve, né? E ele se acostumou a jogar naquele lado. Ele tinha distensão e começou a jogar naquele lado e começou a jogar do lado esquerdo. E começou a Nossa, o cruzar cara se como se adaptou. fosse. É, ali já caramba. começava a história dos trocados ali, né? Dos pés trocados, né? Caramba, velho. Mas mas você vê, cara, ó, Zé Sérgio, você vê ó, os nomes que tinham na época. Não é saudosismo, é muita diferença do futebol de hoje. É É muita triste isso, é diferença, triste. cara. Muita diferença. A técnica Muito. era muito mais, assim, muito mais liberada, eu posso dizer assim. É como se você fomentasse mais a técnica do jogador, entendeu? Porque É, o futebol brasileiro dependia do jogador brasileiro, entendeu? Da técnica é, dele, é, da arte dele, do drible, né? Daquilo ali, entendeu? Hoje não, é. hoje é tudo muito mecânico, velho. Tipo, ó, você vai fazer isso aqui, você tem que voltar pra marcar aqui, você tem que fazer isso, entendeu? E se você dá um Então, drible a mas mais, se o futebol brasileiro, a partir de tal data, começou a copiar o futebol europeu e falhou miseravelmente, por quê? O que está acontecendo? Porque aí você Eu- traz um técnico europeu para dirigir a seleção brasileira. Ou seja, tá cimentando a merda, às né? vezes não, velho. Às vezes não, sabe por quê? Vou te falar por quê. É? Eu não vou saber agora a década, ou talvez o Guto até me corrija aqui. Mas teve uma década aí das antigas que o Brasil trouxe um técnico húngaro, o São Paulo. São Paulo foi na década de 50, 40, sei lá.
São Paulo trouxe um técnico húngaro na época, um puta técnico. Tipo, é como se hoje o São Paulo contratasse o Guardiola, assim, manja. Era o melhor técnico do mundo lá, o São Paulo trouxe esse cara. E eu lembro que. Eu lembro, ó. Nossa, Eu, você tem cara, 200 anos, né? eu soube, né? Que esse técnico e mais alguns técnicos estrangeiros que vieram para o Brasil na época ajudaram o Brasil a fazer, a trazer, na verdade, à tona o bom futebol com essência brasileira. Talvez, e só talvez, o Ancelotti é um cara inteligente, vitorioso pra caramba, um cara que sabe muito de futebol. De repente ele consegue despertar isso. Porque o próprio Guardiola, uma vez, quando jogou contra o Santos, acho, sei lá, ele falou assim, questionado, nossa, como você faz isso e tal, não sei o que. Ele fala, cara, eu via muito a seleção brasileira jogar e tal, né? E assim, Seleção de 82, ele falou bem da seleção de 82. exatamente, cara. E tipo assim, talvez um técnico estrangeiro ele consiga enxergar mais na gente aonde a gente precisa resgatar o futebol brasileiro do que uns técnicos que hoje estão aqui, entendeu? Porque hoje, como tá tudo muito Então, padronizado, às vezes o cara chega aqui e fala assim, meu, vocês não estão fazendo o que vocês deveriam fazer, que é isso aqui, ó, pá, 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 entendeu? Não sei. Às e tem vezes. uma outra diferença também. Assim, o futebol brasileiro vai ser difícil. Tem uma outra dificuldade também para o futebol brasileiro. É os campos, tá? Os campos são muito ruins no Brasil. Então nunca vai ter um futebol que nem o europeu, jogo rápido. Meu, lá na Europa é tapete. Aqui não, cara. Aqui é Pô, gramado bicho, horrível. mano, mas o Então, Morumbi, o não, o Morumbi tá Arena. bom. O Morumbi tá bom, mas se Mas vê o resto dos. o Allianz também, cara, o Ah, estádio o do Allianz é sintético, Corinthians. né? Outra coisa. Mas assim, mas Ah, mas você tá eu tô falando falando, um você ou tá outro falando. estádio, cara. Você tá falando um Um nível, outro tipo, vai. estádio. É, Lá é padrão, Entendi, lá é padrão. entendi, ISO 9000, entendi, entendeu? É entendi. bola, campo, tal, que se torna o futebol mais rápido, mais veloz, e por isso que eles forçam muito o toque de bola. Pouco drible, mais toque de bola, mais inversão de jogo, né? Você vê que é diferente. Então é difícil chegar no nível do europeu também por causa disso. Agora, o treinador hoje, qual a diferença do treinador? Claro, é o cara ser técnico, ser tático, mas tem uma grande diferença, fazer gestão de pessoas. É, Gestão é importante, é quase 70% do grupo. Se você tiver fazer uma boa gestão de sim, pessoas, total. já ajuda bastante. Eu acho, por exemplo, vou falar aqui, puxar a sardinha para o meu lado. O Palmeiras é o que é hoje, porque tem um cara que faz gestão de pessoas. Não sei que se o Abel sabe muito de futebol, além de que muito técnico, assim, sabe? Mas ele sabe fazer uma boa gestão de pessoas, sabe? Sim, sim. Ele consegue, né, colocar, por exemplo, tem hora que o cara tá no banco reserva, tem hora que o cara joga e tal. E, por exemplo, por que o Dudu não ficou no Palmeiras? Cara, você acha que o Dudu querer ficar no banco? Uma hora ele ia Queria. ter que ficar, né? Aham. E não ia ficar no banco. Então, acho que já viu que não ia servir para o grupo, já ele foi picado e tal. Então, técnico também, o europeu tem essa fazer a gestão, já está acostumado, né? Você vê o time europeu, você hora que tá jogando com tal jogador, depois no outro jogo já não tá. Eu tava vendo uma história engraçada, foi do que você falou agora hoje que batia falta bem pra caramba. Marcos Assunção. Mas não são. Era Marcos Assunção, né? Isso. Que tava contando a história que ele tava jogando no Roma. Eu vi esses dias ele contando que ele jogou contra o Milan, ganharam de 1-0. Gol dele, ele arrebentou com o jogo. Ele fez o gol, lançou, falou que ele fez o escarcéu, jogou, arrebentou. No outro jogo, o treinador botou ele no banco. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador, Aham. né? E no outro jogo ele pôs no banco. Aí ele brigou com o treinador. Pô, como que pode? Eu tô no banco hoje. Nem no banco ele ficou. Ele não foi escalado para. Ele ficou escalado para ficar no camarote, assistir o jogo de camarote. E era um jogo importante da Champions, era um jogo importante. Ele foi bem no Campeonato Italiano, num jogo, e no jogo da Champions ele ficou no banco. Né? Não foi nem escalado para jogar. Aí depois ele estava dando entrevista e falou: pô, mas
cara, naquela época eu fui imaturo que eu briguei com o treinador, mas hoje eu entenderia, tá? Porque é a cultura do futebol europeu, sabe? É de você fazer essa gestão de pessoas, né? Gestão de grupo, né? Então o futebol tem muito isso aí, o europeu, a gestão de pessoas de grupo. E é coisa que o treinador brasileiro não sabe fazer gestão. É Não Isso difícil. que sabe o fazer técnico gestão. fez aí, cara, sabe por que que serve isso aí, cara? No final das contas, é pra machadar o ego do jogador. Exatamente, Cara, você exatamente. jogou muito, tá ok, mas fica quietinho aí, segura sua É, onda, fica. exatamente, exatamente. Então, tipo, o E cara já, aqui, já limita o ego do é, jogador. e aqui no Brasil, eu já vi comentários assim de o jogador lá tá jogando, arrebenta, aí o treinador faz isso que você falou, aí vem o empresário. Ó, se você não colocar meu jogador para jogar, eu vou vender ele para outro time, eu vou mandar ele não sei o quê. E aí o empresário, ele massageia o ego do jogador, né? E começa a falar, não, você não pode ser banco, você tem que jogar, não sei o quê. Então ele não ajuda também. Então É. tem muito isso, o futebol brasileiro caiu nessa também, nessa situação ruim também, é por causa de empresário também. Tem Mas, muito mau empresário que faz assim, massageia o ego do jogador, e o cara acha que joga muito, né? E não é assim, né? então, mas você não Tem acha processo. também, que tem a parada dos altos salários aí? Vou explicar por que que eu chego nisso. Porque se você parar pra pensar, velho, olha só, um técnico hoje no Brasil, um técnico bom aí, vamos colocar aí o Carpini, por exemplo. O Carpini da vida aí, ele vai chegar no clube, que o Carpini é bem quisto, clubes brasileiros hoje. O cara chega aí num clube brasileiro, o cara vai ganhar o seu, sei lá, 400 mil reais aí por mês. 500 pau, 700 pau por mês, vai. Pô, o clube ele compra um jogador de ponta, o cara vai vir ganhando 1 milhão, cara. Vai vir ganhando um É, milhão, 1,5 milhão é, e tal. É isso aí, entendeu? E aí, o que é. acontece? O cara, esse jogador, geralmente, esse jogador de ponta chega, ele vem com uma bagagem. Ele vem com, sabe, de Europa, de não sei o que e tal. Você acha que um técnico brasileiro que não tem rodagem europeia, que ganha menos que o jogador, vai ter voz ativa no vestiário? É, É muito difícil, cara. O cara tem que ter muito culhão pra fazer um bagulho desse, entendeu? É muito então por difícil. isso que o cara tem que fazer, tem que por isso que eu te falo, o treinador hoje tem que saber fazer gestão de pessoas, Exatamente. entendeu? É. É convencer, colocar na cabeça dele, entendeu? É convencer, colocar na cabeça dele e tratar isso como exemplo, né? Então, então assim, Eu vejo, acho eu que o vejo, brasileiro busca. eu vejo o Dorival Júnior, por exemplo. Infelizmente, né? O cara tava fazendo um bom trabalho no São Paulo e tal, depois foi pra seleção brasileira. Chega na seleção brasileira, velho. Aí veio os medalhão, cara. Pô, dava até vergonha alheia, cara, de ver. Os malucos, os jogadores fazendo rodinha lá pra se falarem assim, ó, e o Dorival de fora tentando ver o que os caras tava falando, velho. Pô, mano, dava até dó, cara. Dava até dó, cara, de É, ver, mano. Porque os é caras não triste mesmo, é deixavam ele triste. entrar. Não deixavam ele entrar, velho, na roda. É triste, é triste, é triste. Então, tudo é gestão de pessoas, saber o cara que vai saber fazer gestão, saber lidar com o jogador. Se não tiver isso, é muito difícil. Aqui no e o Brasil, e o técnico brasileiro não tem esse perfil, não tem essa moral para fazer isso com os jogadores. E tem muito isso aí, né? O empresário manda no jogador e massageia o ego do jogador. O jogador acha que é muito mais importante que o clube. Então, eu vejo, eu não vejo é, assim, um arco-íris, uma estrada boa que o futebol vai melhorar. O brasileiro, eu acho que é daí para Mas e a pior. É seleção? triste falar. Difícil. Mas a Eu seleção também, você. ó, cara, é o que eu tô te falando, é gestão de pessoas, cara. Se ele saber fazer a gestão de pessoas e ele tem moral, né? O cara tem É, moral, né? é isso aí. É isso, cara. Quando jogador de futebol, cara, é isso, cara. Se jogador de futebol
vê o treinador que é acima dele, ele abaixa a bolinha dele, cara. Ele abaixa a bolinha. Vai ter que mostrar jogo pra, né? Então, acho que por esse lado pode ser bom. Então, pode ser É. bom, pode ser que. Eu acho que é um nome de É, peso, é um nome de peso aí pra seleção é, brasileira, o Carlo Ancelotti, velho. é, É, os é. jogadores que vão chegar agora vão começar a enxergar o cara de baixo pra cima, entendeu? Os cara vão olhar pra cima pra ver com quem eles estão falando, entendeu? Porque o cara é gigante, o Carlo Ancelotti é gigante, cara, pro futebol Não, gigante, mundial, cara, né? gigante. Gigante, gigante, gigante. Não tinha É, pensado aí, não. Vamos ver então, né? Vamos ver o que rola assim, aí, porque é, é, eu também, eu não vejo agora, com possibilidade de ser campeão do mundo, ainda mais nesse novo formato de Copa que eu acho uma merda. Mas eu não consigo ver chances da seleção não, brasileira. eu não tenho esperança, não. Eu falo, esse projeto de seleção brasileira é que nem a Alemanha foi em, não sei que Copa que a Alemanha foi mal pra caramba, mas os caras estavam cientes que a Alemanha ia, 2006. ia, ia mal, mas o projeto era pra 2014, Isso aí. 2006. Começou em entendeu? 2006 e culminou em 2014. Ela campeã, dando 7-1 no Brasil aqui e arrebentando. Eu estava lá, tá? Eu estava lá, tá? Você tava lá? Você Você tava chorou lá? também? Tava lá. Eu tava atrás do Caraca! gol que tomou os primeiros gols lá. Os cinco, foi No... cinco Cinco. gols que tomou no primeiro Cinco, né? tempo. É, 5 a Tava 0. atrás do Nossa, gol, tava atrás do gol. que Tava atrás do frustrante, gol. cara. Cara, Caramba, frustrante, velho. frustrante é pros alemães, cara, porque os caras saíram quietinho. Eles não estavam entendendo. Putz. A gente cruzou, né, com a torcida alemã assim. Os caras quieto, cara. Os caras não estavam entendendo, nem comemoraram. Sabe Nossa, uma coisa que muito estranha. Foi que é, muito. que é mais humilhante ainda. Nossa, é sério isso? Ô, Foi. Guto, não, calma aí, velho. Conta mais disso daí, velho. É sério isso, velho? Os caras, tipo, Sério, os sério. Você tá falando dos torcedores alemães, é isso? Torcedores alemães. Os caras ficaram sem graça, sabe? Nem eles acreditavam, né? E eles não comemoraram, saíram quietinho, sabe? Puta que Você não via pariu. os caras. Meu Juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus, Deus, cara. Olha isso, velho. juro, juro por Deus. Cara, foi a viagem mais longa que eu já tive na minha vida, cara. Eu saí de São Paulo aqui, um amigo meu alugou uma van, fomos da casa dele até o estádio, saímos de madrugada. Tudo, né, tudo empolgado, né? Mas na volta, meu, foi triste, cara. Foi, meu, Meu 7-1, cara. É E aí foi, inacreditável. foi. Meu, eu não sei se vocês lembram disso aí, na Copa, pra comprar ingresso pela internet, tava difícil pra cacete. Eu ficava de madrugada lá tentando, e não conseguia. Aí um amigo meu conseguiu, aí me vendeu, falei, vambora, vai. Quando que eu vou conseguir? Quanto foi o Cara, acho que foi ingresso? 2 pau, acho que foi acho que foi Dois R$ 2.000. conto o ingresso. 2 conto o ingresso. Na Meu época Deus. eu também. Na época, hoje jamais eu comprava ingresso 2 pau. Entendeu? Jamais. Quem Mas paga na agora, né? época, na época eu falei, meu, valia a pena. Minha esposa falou, não, vai, compra, meu, vai. Vai que vai. Esquece. Quando você vai assistir um jogo de Copa do Mundo, cara? Ah, é? Difícil, você Não, não. é, mano. É um bagulho que É, você é. vai, é frustrante, porque você vai assistir um jogo de Copa do Mundo, paga 2 pau no ingresso pra É. ver o Brasil tomar 7-1, é de cair o cu da bunda, velho. Ah, não, foi absurdo. Bom, uma Eu coisa tava é atrás do certa. gol. Uma coisa é certa. Eu É tava atrás do gol. inesquecível, né, velho? Não, inesquecível, inesquecível. Eu tenho um Facebook lá e eu tenho as fotos que a gente tá no jogo. Aí o 7-1, aí a gente toda bate aquela data, eu reposto a foto, sabe? Sabe quando é o aniversário aniversário das fotos, que vai daquela época, aí eu reposto, né? Eu vou te mostrar amanhã, Gustavo, vou te mostrar amanhã. Eu tenho Lembranças, aqui, né? eu não consegui mostrar já pra vocês, né? Mas Lembranças do Google. Tó, chupa essa manga aí, ó. sabe aquelas lembranças? Exatamente. Aí eu reposto, né, meu? Puta, Puta aniversário que Puta, foi. maravilhoso, velho. Caramba. E Foi, os alemães saíram sem graça. Tipo assim, meu, sem graça, não, que não teve clima, hein, graça velho? nenhuma, cara. Não graça Nossa, nenhuma pra eles. que dó desses brasileiros, cara. Eles pensando, né? Nossa, velho, que dó. Não, cara, nem comemoraram, né? Nossa, passou Que um. foi. É que passou um E caminhão, posso né? falar uma coisa? Ah.
E posso falar uma coisa? Os caras tiraram os pés. Ô, São uns 10. então, velho. A gente que tava assistindo, é nítido que os caras tiraram o pé. É nítido. Tiraram. Todo mundo fala isso. Aí teve uma Nem eles entrevista. acreditavam. Ó, Nem eles acreditavam. mas teve uma entrevista com o Júlio César, o goleiro, né? E É. ele fala assim que, tipo, não, porque teve um gol lá que um dos caras perderam, aí o Schweinsteiger, né, o volante lá, o meio-campista, ele corre pro cara e dá uma bronca. E tipo assim, já tava 5-0 assim, sabe? Já tava 6. É. E deu uma bronca no cara que perdeu o gol, que não era pra perder o gol, que era pra fazer o gol e tal, não sei o que, papapá. E aí ele fala assim, porque aí o entrevistador pergunta pro Júlio César, né? Os caras tiraram o pé, aí você sentiu que os caras tiraram o pé, aí o Júlio César olha assim, que tiraram o pé, mano, pelo amor de Deus. O maluco brigou com o cara lá que perdeu o gol lá e tal, não sei o que, e pá. E aí os caras falam, não, é que tem uns papos aí que o Dante, né? O Dante, o zagueiro do Brasil, na época, ele jogava no Bayern, né? E no Leverkusen, se não me engano. Falava um pouco de alemão e tal, e aí trocou uma ideia com os caras lá, pros caras tirar, pros caras ir devagar lá. Não, tiraram o pé, tiraram o pé, tiraram o pé. E ó, e vou te falar uma coisa, o goleiro da Alemanha, que eu não lembro qual é o nome do goleiro da Alemanha, que Neuer. Neuer. Cara, é impressionante ele jogando, eu vendo ele no estádio. O cara era um zagueiro Ele é líbero, né? no time. Ele era um líbero, então ele saía bem com os pés, né? E fazia os lançamentos, saindo jogando, com uma tranquilidade. Então aí a Alemanha, ela estava jogando com 12, né, 11, com com 11 na 11 linha, jogador né? de linha, né? É, 11 na linha. Então ela tinha um a mais que o Brasil, eu juro, sabe? impressionante, impressionante. E ele ficava como um zagueiro na sobra. Que o zagueiro fica, quando você tem dupla de zaga, fica sempre o zagueiro na sobra. Mas só que o Neuer, ele era o zagueiro da sobra. É impressionante, era assim, bizarro o que os caras fizeram na seleção brasileira. Bizarro, bizarro, bizarro. Cara, Foi assim. Assim, eu vou te Foi. dizer, Eu o mais nunca vi, humilhante, nunca vi, nunca vi, nunca vi. o mais humilhante é que depois disso a Alemanha foi para a final e com a Argentina e a gente foi obrigado a torcer para a Alemanha para a Argentina não ser campeã no Brasil. Exatamente. E quase, hein? E e quase, né? quase, e Podia quase. dar, podia. Já pensou a Argentina campeã no, no Brasil? Pô, Nossa. No time que o Zé tinha. era assim. Na mesma Copa que o Brasil tomou 7-1, imagina. É, Nossa, meu pai do Não, céu. puta, que bom absurdo, né? demais, cara. Ia ser É, mágico. a história que contam é que os caras estavam assustados porque o Neymar não estava jogando e Ah, estavam ah, desanimados, né? Que o Neymar. ah. Sim, mas acho que o Felipão errou, né, cara? O Felipão ele errou na escalação, ele colocou aquele Alegria nas que falam aquela pernas, liga Bernard. das pernas. Acho que ele errou aí. Bernard. Não, eu acho que ele errou ali, não fechou o time, achou que ia para cima da Alemanha Ele abriu o e a time, pô. Alemanha foi para cima do Brasil, entendeu? Cara, marcou todo mundo, né? Marcou uma geração, né? E- Porque o Felipão Pô, ficou marcado com isso aí, né? O Felipão ficou marcado, né? é, Todos os jogadores ali ficaram, né, velho? Pelo amor de Deus, né, cara? Foi marcado, né? O Thiago, apesar que é um ótimo zagueiro, né? É o Chorão, O Thiago, né? Thiago Silva. Thiago Qual é o nome Silva. dele? Thiago Silva, né? Um puta zagueiro. Eu acho eu acho que dos últimos jogadores assim bons aí, o Thiago é um bom zagueiro, tá? Era um puta zagueiro bom, que jogava na época mais antiga. Tô tentando achar aqui a foto aqui. Não, o E Thiago joga até hoje, pô. Ele tá jogando no Fluminense. é, Tá e o puto com os caras do puta Fluminense, né? jogador. Ele tá puto com os caras do Ah, é. Fluminense. Tá numa polêmica do Por que ele tá. caramba. Ah, porque o Por quê? Fluminense tá tomando uns golzinhos bosta aí, deixando de ganhar uns jogos aí. Ele parece que deu uma ventilada de merda aí. Falando dos jogadores, do time, né? Do time que não tá encaixando, tá errando muito, não sei o quê. Tá meio que lavou uma roupa suja aí ó, na entrevista, né?
Mas coisa, Então, coisa de futebol. então, mas aí ele chorando no campo, né? Tipo, sentando lá chorando. E o que marcou muito, acho que vocês não lembram, que foi as quartas de finais que nós ganhamos da Colômbia, foi isso? Não lembro, Foi velho. as quartas de final. Foi o Mas era Neymar que, como? que Se machucou as machucou. costas, né? É. Foi na Que Ah, foi última o quarta. aquela quadrado, joelhada nas foi, o costas, foi né? o Exatamente. quadrado que deu joelhar nas costas dele, né? É o Que Zuniga, né? o. Zuniga. Verdade. É, Zuniga. e aí depois desse jogo, ficou bem nítido. O Thiago sentou no campo e começou a chorar. Porque não foi para os Não, pênaltis não. contra a Não, Colômbia? não. Aí você tá falando do jogo anterior, que foi contra o México. Contra o México, o Brasil foi pros pênaltis e aí o Thiago Silva começou a chorar, né? Porque tava muito nervoso pras cobranças e tal, não sei o Foi quê. isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. É. Isso, cara, já mostra uma fraqueza, né? Porque o cara é um líder, o cara Absurdo. chorar, Ele era aí já muito. mostra uma fraqueza. Isso, Os cara falaram que ele era muito novo, né? E tal, mas é aí Não que importa. minha opinião, né? Pô, o cara era muito novo, mas ele era capitão da seleção, irmão. Se você não tem capacidade naquele momento ali, eu concordo pra caramba, velho, que o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros que a gente Olha teve lá, Cássio, olha lá, na Cássio. seleção. Olha lá. Ó. 7. O aniversário. Essa foto tem 7. peso, hein? Essa foto tem peso. é. 8 de julho. 8 Olha, de julho de 2000. pelo amor de Deus. Aí, Meu Deus. Então, eu concordo pra aí, caramba. Olha lá, Gustavo. ó. Aí é chegando ou é indo embora? Aí. Chegando, chegando. Indo embora não tava desse Feliz, né? jeito, né? É, tá chegando, tá feliz, né? Aqui para. Mas foi, ó, foi. Não. É, Marcou cara. nossa vida. Mas, ó, você vê, ó. O Thiago Silva, eu concordo pra caramba que ele é um dos melhores zagueiros que a gente já teve na seleção brasileira, inclusive. Também acho, também acho, também Mas acho. naquele momento, talvez não era o momento dele ser o capitão, entendeu? Eu não sei, não tô Bicho, lá mas quando dentro, né? você tá no. Bichão, mas quando você tá no esporte de alto nível, e aí eu não tô falando só de futebol, não, tá? Tô falando É, qualquer esporte de alto nível. Só a técnica, jogar bem, não é o suficiente. Você Não tem que é. ter a mentalidade blindada, cara. Porque senão você não é. desempenha. E ainda mais numa Copa do Mundo, que é aquele tiro rápido, né? Puta, é É. 7 jogos, pá, É. tenso, aquela. Né? Você tem que estar. Você tem que ser. Mano, é igual. Tem que ser um Romário da vida, velho. Romário na Copa do Mundo, pra ele tava tudo bem. O cara tinha um sangue frio da porra. E é isso, os caras têm que ter é outra mentalidade, bichão. Então, É não mental. adianta. O mental. E outra coisa, né? A gente tá falando do futebol brasileiro, e a diferença do europeu, também tem o mental também. Você tocou num assunto bacana. O mental do europeu, ele é muito, muito superior ao Diferente, brasileiro. né? O Demais, né? brasileiro é muito emotivo. O europeu, ele é mente fria, cara. Ele é mente fria. O cara é super frio, sabe? Isso também Uhum. faz diferença também. Estrutura familiar, né? Hoje jogador brasileiro não tem estrutura familiar, já europeu já é bem diferente, né? Ah, cara, mas sei lá, será que Eu... antigamente também, pô, o brasileiro, a maioria dos jogadores brasileiros tem origem pobre, velho. Tem origem pobre. Então, É, mas nesse sentido, até aí, a origem pobre é o que dava força pro cara, é o que deixava o mental dele forte, porque ele pensava assim, é igual o Sheik, quando o Corinthians foi campeão cara, representa tudo que todos os outros jogadores brasileiros em Copa do Mundo e tudo mais. O que ele falava é o seguinte, eu lembro, em 2012 lá, os caras botando pressão em cima dele lá, aquele jogo tenso lá na Boboneira, Boca Júnior, o cara ameaçando ele. Aí depois na entrevista ele fala, bicho, assim, eu me criei nas favelas do Rio, velho. Você acha que o cara me ameaçando dentro de campo eu vou ficar tá de sacanagem? Cara, ele tava se divertindo no bagulho, os caras ameaçando ele e tal. Pô, o cara foi criado no Rio de Janeiro, velho. Você acha que ele tá. Então, verdade, é nesse verdade. ponto, o mental do cara, ele usa a dificuldade que ele teve. A dificuldade que ele teve é a blindagem dele, sacou? Então, Só que hoje não, cara. Hoje os caras, o jogador se vitimiza com isso. E aí o mental vai pra, É. vai, vai pra casa do caralho, vai pro E outra, ralo. né? E aí, vamos falar aqui, né? Nós aqui, essa geração mimimi também tá. A gente tá até comentando no não, carro, velho. essa geração mimimi, ela tá totalmente fraco, sabe? Foda. Não aguenta
o tranco, não aguenta o tranco. Então eu vejo Não isso no aguenta futebol pressão, também, cara. a mesma coisa, não aguenta o tranco. O exemplo, agora estava vendo a entrevista, o Palmeiras contratou aquele Rock, como é, Rock, Vitor o Roque. Tigrinho lá, como é Vitor o Roque. Vitor Roque, né? O Palmeiras contratou. E ele foi ele com 18 anos foi contratado pro Barcelona, foi para lá Barcelona. Cara, o Rafinha tava contando uma entrevista que teve um treino que o Vitor Roque saiu do treino e começou a chorar. Ah, mano, olha aí, ó. Olha aí, olha aí, Você olha acha que aí, no velho. treino chora? Imagina Não, numa competição, velho. então, é o mental do cara, entendeu? Tá certo que falaram que o Xavi, que era o treinador na época, botou ele lá pra baixo, deve ter chamado a atenção. Porque às vezes o cara tá chamando a atenção de cobrança, mas Exato, sabendo do potencial do cara, né? E o exato. Faz cara, parte, velho. e o cara interpreta de outra maneira, né? E aí ele chorou no treino, aí pediu pra sair, aí foi pro Betis também, foi bem no começo do campeonato, depois caiu também o mental, e hoje tá no Palmeiras. No Palmeiras, dizem que o Abel já conhece o histórico dele e tá tratando ele de outra maneira, como tratar, então é muito psicológico, saber lidar com. Por isso que assim, a gestão de pessoas do treinador faz muito sentido hoje. Ainda mais hoje, né? Com a Uhum. cabeça dessa molecada de hoje, aí são muito fracos mentalmente, É são muito fracos. esse mimimi, exatamente, cara. Essa geração, mano. Porque além de Tem tudo também. isso, além do cara ter uma mentalidade fraca, essa questão do cara vir de baixo, a- é, talvez seja ainda a maioria que vem de baixo. Mas quando o moleque faz muito sucesso, o moleque já começa a ganhar muito bem, né? É, Meu, é, o Neymar, se não me engano, o primeiro milhão dele foi com 13 anos de idade. 13 anos de é. idade. O primeiro milhão dele. Então hoje o moleque desponta na base, pô, o clube já faz um contratão com ele ali, ó, pra ele não sair uma multa menor do que 100 milhões, velho. Entendeu? E aí, velho, o moleque pira. O moleque ele se fragiliza demais. Porque ele não tem essa coisa, essa jornada do herói, manja? Que é o cara sair de É. baixo, ralar, conquistar, pá, pra chegar lá e se fortalecer, chegar forte lá em cima. O moleque ele já faz uma coisinha boa, ele já, pum, já explodiu. Já E aí todo mundo, quando ele é Vamos lá ajudando, na cara. base, fica lá, sabe, adulando, levando, já trata como adulando, adulando. reizinho, já, e já É. era. Aí quando vem a primeira dificuldade, o cara já não aguenta o Já tranco, não aguenta, entendeu? é Aí o cara isso. desmonta. Não Pô, aguenta. Desmonta, ô pessoal, desmonta. ó, Então, encontramos a fragilidade do futebol brasileiro. Contrate a gente aí para fazer parte da comissão técnica agora do Brasil, Né? tá? Nosso salário é no não, mas mínimo é, 1 milhão de reais. é, mas é isso, mas é um dos motivos também, essa é a mentalidade, a geração É, mimimi. de fato. E, um fato que é real, tá? É, porque hoje tem muito jogador que já tá com o celular, vai pro campo com o celular, vai no vestiário pro celular, vai no centro do celular e vai não sei o quê. Tem treinador que tenta tirar o celular, o cara não reclama com o empresário porque tirou meu celular, tal, né? Porque É a rede então social. já vem daí, sabe? É rede social, não sei o quê, sabe? Então isso também tá o, 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 o brasileiro não tem essa capacidade de lidar com essas situações. Isso aí é fato. É Nós porque estamos perdendo aí também, o cara vira popstar muito cedo, né, Guto? Entendeu? Ela que muito é. cedo. Ô, eu vou te falar uma coisa, velho. Eu admiro pra caramba o futebol do Neymar. Mas por muito tempo, eu fiquei muito averso ao Neymar. Porque era um moleque que ele era super protegido por conta disso. Joga É, muito. Pra mim ele é craque de bola. Craque de bola. Só que o problema é que o cara, enquanto seleção brasileira, por exemplo, o cara ia lá, fazia o jogo, quebrou recorde na seleção brasileira, artilheiro da seleção, né, em jogos oficiais, né, enfim. Não tem que falar do cara nesses termos. Mas o Brasil ia ruim num jogo,
ia mal nas eliminatórias, ou então foi mal nas Copas do Mundo que ele participou e tal, ele não era o cara, porque ele era a referência dentro de campo, mas ele não era o camisa 10 que a gente estava acostumado de chegar no final do jogo, vir o microfone na cara dele e ele falar, cara, erramos nisso, vamos melhorar nisso e tal, dar uma satisfação pro povo, entendeu? Como a gente estava acostumado. Não, ele simplesmente saía, entrava pra dentro do vestiário, morreu. Aí, daqui a pouco, pipocava a rede social do Neymar, a postagem do Neymar. Aí vinha lá uns dizeres lá que estou muito triste porque perdemos hoje e tal. Mano, nem foi ele que escreveu o bagulho. Foi um assessor dele, um dos parça lá que foi lá, escreveu e a gente eu sentia eu como torcedor, sentia falta do cara, não é o capitão, porque às vezes ele nem era o capitão, mas do cara, o craque do time, chegar e falar, cara, aconteceu isso, isso e isso, não fomos bem, vamos melhorar nisso e pá, dar a cara a tapa, ouvir a voz do cara, manja. E não acontecia, não acontecia. Daqui a pouco vinha uma postagem na rede social. Putz, cara, eu me perdia do Neymar com isso. E eu vou te falar, é até por isso que eu acho que o nosso futebol caiu bastante. Porque todo mundo jogou as esperanças no Neymar, ninguém quis chegar perto do Neymar, todo mundo abaixou a cabeça pro Neymar, todo jogador que vinha abaixava a cabeça pro Neymar. Claro, ele, o cara, tecnicamente, eu sou fã do Neymar, tá? Eu sou Neymar Futebol Clube. Mas eu digo assim, faz sentido o que você está falando, tá? E acho que até isso atrapalhou isso as últimas gerações. Porque você pode ver, nenhum jogador que veio, que joga na seleção, está perto tecnicamente do Neymar. Então, por força maior, ele é líder, mas ele não é um líder. É líder pelo futebol, mas não é um líder como gestor de falar. Ele não é referência, Guto. Ele não é referência, tá ligado? Ele só é tipo assim, mano, esse maluco joga demais. Pronto, é isso. É isso, ele é isso, entendeu? Mas não. Pra mim, eu coloco ele entre os 5, 6 melhores jogadores que eu já vi jogar no futebol. Isso eu coloco. Eu sou super fã dele, gosto. Eu também, eu Mas acredito que sim. como pessoa, ele é uma boa pessoa. Como pessoa, ele é uma boa pessoa. Ele não é um menino mau, é um menino que ajuda bastante gente. Eu não tenho dúvida disso, velho. Não tenho dúvida. Eu tenho um amigo de infância que hoje ele é sócio do pai do Neymar. Oh. Então ele conta, né? Fala bem do Neymar pra gente, tal, né? Mas às vezes a gente fala pra ele, fala, Luiz, cara, o Neymar sensacional, mas cara, mas ele falta, ele sabe que ele é o líder do Brasil, ele tinha que agir diferente, entendeu? Pô, E aí ele quis bater com a Globo, ele quis bater, sabe? Pô, faz a média com a Globo, né? Mas nem Sabe, isso. faz a média. Mas não é nem isso, Guto. Sabe? Não é nem isso. Sabe por quê? Não é nem isso. Sabe por quê? Tipo, cara, você falou que é fã do Neymar. Eu falei no começo, eu sou fã do futebol do Neymar, velho. E acho, cara, não tenho dúvida que ele é um cara nota 10, assim, pra resenheiro e tal. Moleque do bem. Não, e boa pessoa, ajuda a gente pra caramba. Meu, o Instituto Neymar dele é absurdo, cara. Quem foi lá já me falou que é absurdo, cara, sabe? Então, mas eu acho que a referência pra galera, sabe? Pro torcedor brasileiro, manja? Aquela empatia, aquela presença, assim, putz, mano. Eu não vou conseguir colocar em palavras, vai. Tem uma palavra pra você definir isso aí. O que? Tem uma palavra. O quê? Romário. Autenticidade. Autenticidade. Falou Romário, do Romário, Romário, é autenticidade. Pô, o cara, ele era autêntico, cara. Autêntico. Ele vinha na câmera e falava o que ele tinha que falar. Acabou. Pronto, acabou. Mas. Não, assim, Romário era. E o Romário é impressionante. Pode falar. Não, mas é aquilo. Se o cara é um cara mais recatado, é um cara que ele não fala muito com ninguém. Entendeu? Pô, o Alex Cabeção é um cara assim. Sempre foi um cara mais calado. Só que ele nunca fugiu da responsa. Entendeu o que eu quero dizer? O cara, ele era o camisa 10 do Cruzeiro de 2003. E o que tinha que falar, ele falava. Ele falava. Ele era o camisa 10 do Palmeiras de 99. Ele era o camisa 10 do... Entendeu? O time que ele foi camisa 10 do Coxa, do Frenembate que ele foi.
Mano, ele saía de campo, ele falava com a câmera, velho. Ele chegava do jeito dele, recatado e tal, mas ele sabia que ele tinha uma responsa pra chegar e falar, cara, é isso aqui, ó. Pá, tô aí, entendeu? Acabou. É bater Agora, no peito, chamar a responsabilidade e agora, foda-se. agora, por mais bom que o Neymar seja, por mais boa gente que o Neymar seja, ele não cria, ele acabou não criando essa empatia com o povo. Eu tenho E essa na verdade, sensação, entendeu? na verdade, viu, Cássio, eu acho que ele nem queria também. Ele É. queria ser Eu isso que te ele falei é. isso, Acácio. Eu já te Ele lembra que queria. eu falei isso pra você, Acácio? Aham. Eu É. falei isso pro Acácio já, numa discussão nossa em relação ao Neymar, cara. O Neymar não é nem questão cara, de não ter consciência disso. A questão é que eu sempre achei que o Neymar tinha consciência, mas ele optou por não ser. Tipo, cara, não vou ser, É, foda-se. não, Aí eu falei, é tá exatamente. errado? Tá errado? Não tá, cara. É uma escolha do cara, foda-se. É a escolha do cara, é exatamente. Ele não quer ser isso, É. entendeu? Ó, Acabou. vamos te falar assim. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas assim, eu vou te falar uma coisa aqui interessante. Você acha que o Barrichello é um bom piloto? Era um bom piloto? Porra, pra Era, caramba. claro que sim. Bom piloto. Porra, o cara é, pilotou a Ferrari quantos anos aí na escuderia? Cinco, 5, 6 uma anos, sei puta lá. piloto, né? Se no mínimo ele Uhum. foi segundo melhor piloto do mundo por vários anos, Porra, Sim, né? demais. Sim. sim. Mas quando o Tem Senna que- morreu, que eu sou Senna Futebol Clube, quando o Senna morreu, o Senna Ah, era foda. Cara, a gente teve que colocar, a gente queria colocar o Barrichello para ser ídolo nosso. E na é, verdade o Barrichello não queria. E você vê quando o Barrichello fala, eu não queria ser isso. Era muita coisa para mim, eu não queria ser isso. É, Ser isso. E ele foi crucificado o tempo todo, entendeu? verdade. Às vezes você quer colocar a pessoa que ela não é, mas ela ali no nível que ela tá, ela é boa também, entendeu? Sim. É. Então tem pessoas que não. é, E aí, vamos falar aí, tem jogadores que não têm o nível do Neymar de futebolisticamente, né? Mas são líderes por natureza, né? E sabe dar uhum. exemplo, e não são tão craques como ele. Então, é uma pena, cara, uma pena que essas gerações aí tá frustrando a gente. E, cara, eu tenho esperança, cara, que o Neymar, eu tenho assim no fundo, assim no fundinho, eu tenho esperança que o Neymar vai tratar isso aí, na Copa ele vai arrebentar e vai ser campeão do mundo, mas assim, o Mas você acha que sonho, ele vai mas na Copa? bem distante. Putz, Você acha que Vai, ele vai pra vai, vai, Copa? eu- vai, O que vai. você acha, Cássio? cara, eu já tive essa esperança. Antes dele chegar no Santos. Quando ele chegou no Santos, que aí ele começou a jogar, eu, puta, mano, aí ele é diferente, não tem jeito. Ele é diferente demais. É. Mas aí a primeira lesão veio, ele voltou, aí teve a segunda lesão, aí ficou fora e tal. Cara, hoje eu torço. É fato, assim. Uma coisa é que eu torço pra ele se recuperar e arrebentar, fazer tipo o Ronaldo. Manja, pique Ronaldo. Ninguém acreditava, todo mundo falava que o Ronaldo era um ex-atleta. Ele chegou na Copa, superou, melhor jogador da Copa, título pra nós e acabou, entendeu? Eu torço pra isso, pro Neymar ser, mas Mas acho que é difícil, né? É difícil. falar Eu que também, eu é, tô eu com esse sentimento seu também. É verdade, porque quando ele veio pra cá, eu tava, pô, o cara vem, mas quando teve a primeira, segunda, terceira contusão, cara, é, eu falei, puta, é um ex-atleta, porque e é muito aqui tempo machucado. e é aquilo, velho, é aquilo que vocês acabaram de falar. É um negócio que o que aparenta pra mim, eu, Acácio, como torcedor, o que ele transmite pra mim é que ele não quer mais. Entendeu? Ele cansou, velho. Ele, ele, tá Não, em, ele tá empapuçado, ele tá de saco cheio do futebol, entendeu? E aí, velho, é né, muito difícil pro é, cara fazer, porque agora, se ele não se tratou, porque essas contusões que ele tem, claramente, não adianta falar que é o contrário, claramente é resultado do que ele não cuidou antes, tá ligado? Ele não ficou jogando em outros lugares brincando, não é isso. Mas ele não foi 100% dedicado ao corpo ali, entendeu?
Então, enquanto ele É. estava jogando pôquer, fazendo outras coisas que ele tem super direito de Não, fazer, não é isso? não, Mas não, ninguém tá tirando direito dele, mas não ele vem deve, falar de se recuperar, né? Que vai se recuperar. Não vai, não vai, não é ele verdade. deveria ter se cuidado melhor. E agora, nesse curto espaço de tempo, o cara se dedicar o tanto que ele deve se dedicar, o que ele não se dedicou o resto ao longo de 10 muito anos, improvável. é muito improvável, exatamente, é improvável. É impossível? Não é impossível, mas é improvável. Você já assistiram, mudando um pouco de assunto, mas no assunto, né? Vocês já assistiram aquela Kings League? Já. Nossa, nunca assisti inteiro assim um jogo, mas já assisti trechos já. Não, é um Eu negócio não. envolvente. Você começa a assistir, você vê que é engraçado, né? Não. Ela tem sempre emoção, entra o presidente para bater o pênalti É. e tem umas regras lá. Então o negócio do futebol ele é envolvente, né? Aí o Neymar, ele é presidente de um Presidente. time, eu não sei qual que é, qual o time que ele é. E quem é presidente da Kings League é o Kaká. Presidente da Kings O League é o Kaká que é Kaká. presidente da Kings League O é o dono é o Kaká. Piquet, Aí né? O dono é o Piquet. aí o Neymar no jogo do Santos, o Neymar, ele não estava jogando, ele foi no vestiário com os jogadores, rezou com os jogadores, né, deu força e não ficou para assistir o jogo, foi embora, foi pro Kings League, Pra Kings League. para assistir Kings League. É. Ai, Cara, cara. você Então, entendeu? então. Tá aí. Você entendeu? Cara, o cara tá no vestiário com o time dele lá do Santos. Imagina, você tá no vestiário do Santos, o cara sai do vestiário e vai lá pra Kings League, cara. Como Ou que seja, tudo você que vai ele falar fez que no o cara. vestiário não valeu de nada, né? É Não, isso. É cara, assim, isso. vamos lá, força. Aí, pô, o cara podia ficar lá na arquibancada dando força pros caras. Não, ele foi pra Kings League. Ele podia ter ficado Então, no assim, ele tá. banco. Ele podia ter ficado no banco, na beira do gramado. Agora, Ninguém ia impedir. não, e me fala uma coisa, cara. Se o cara ama o Santos também, ele não ia fazer isso também, não. Quer Ah, dizer, também não ama Santos porra nenhuma. É Veio, verdade. essa história do Santos aí tá mal contada. Acho que veio pro pai dele comprar o Santos e alguma coisa negócio, velho. aí. Negócio, É negócio, negócio, não negócio. tem nada a ver que ele ama o Santos. O cara ama o Santos, vai deixar o time no meio do vestiário. É, Quantas horas nós estamos falando aí? Mano, sei lá. chegamos ao final, né, já? Chegamos ao final No aí. final, né? Ah, Eu tô mano. vendo que você tá quase dormindo. E não falamos de Palmeiras, hein? Ó, não. Nossa, Falamos Você viu? ainda pouquíssimos. bem, ainda bem. Você Citamos o viu? Palmeiras. Você viu? Citamos. Ô, Cássio, eu achei bacana participar aí do programa, aí legal ficar Ah, você trocando essa gostou, ideia aí Guto? de Você falar. gostou? Você gostou? Foi Não, gostosinho? vocês gostaram que eu participei? Ah, eu Vocês achou que o adorei. papo foi chato? Ah, eu achei Foi bem bom, Legal. gostoso. Então, até que não foi, né? Já quebrou o recorde. Quanto tempo tem, Cássio? 1h22. Nossos vídeos chegam a legal. 1h10, 1h já passou dos nossos vídeos Ah, normais, cara. não, legal, legal. Então, Cássio, eu tava falando eu sempre tinha a curiosidade, falei para vocês no começo, de fazer um podcast, gravar uma live e prosseguir como programa, ou vai fazer diário, não, semanal tal. E eu tenho um amigo meu que o cara é ícone. Aí eu queria até um dia convidar para ele participar junto, que vocês vão rachar de bico. Ele é palmeirense roxo, uma É. palmeirense, mas ele é palmeirense roxo ao contrário. Oxi. Ele mete o pau no Palmeiras. Ah, mas o torcedor do Palmeiras Palmeiras. geralmente é assim, né? Não, mas ele nunca tá bom nada pra ele. O Torcedor do Abel tem que ser Campeão. o Abel tem que ser mandado embora, que não sei o quê. Ele fala que o Abel é burro com sorte. Ele é burro com sorte. E a gente tem Esse ia ser engraçado, hein? Isso é Não, maravilhoso. esse cara é top. É top. Eu tentei, já falei uma vez, ele falou: não, top, vamos montar um programa que eu queria montar. Porque ele vai dar. Ele é foda. E ele já ficou famoso entre nossos amigos, entendeu? Eu tenho Uhum. um grupo de amigos do futebol da antiga e tem um grupo de palmeirense, né? E ele é do grupo do palmeirense. Aí quando ele tá metendo. E ele é expulso direto do grupo dos palmeirenses, né? Aí ele vai e volta, né? A gente coloca de volta, né? Coloca o Paulo Gil, não sei o que, aí coloca. Aí quando ele coloca, já vai. Começa a falar mal do Palmeiras, o cara não aguenta. Fala, "Vai tomar no-". Aí eu pego os áudios dele e mando pro outro grupo do clube. E os caras começam a espalhar pra um monte de gente, né? Os áudios dele. Maravilhoso. Ele é palmeirense, metendo pau no Palmeiras. Falando mal. Pra ele não tem jogador bom no Palmeiras. Tudo é ruim. Vamos Não sei o trazer ele. quê.
Vamos trazer ele aqui, Deus, Gustavo. você vai rachar da risada, vai rachar da risada. Eu vou falar com ele. Aí a gente fala, eu vou falar defendendo o Palmeiras e ele vai falando merda do Palmeiras e vocês vão botar pilha. Aí você vai ver que engraçado. Vocês vão Vai ser ver, da vocês hora. vão ver. Ô, Vamos marcar Vocês isso vão dar sim. risada. ô, Gustavo, você vai É. falar tchau hoje? Vai falar tchauzinho? Não, para. Para. Faz o que você tem que fazer logo. Fala tchauzinho aí, Guto, pra nós encerrar, vai. Vou soltar a vinhetinha. Galera, então, tchau, obrigado pelo convite. Ai, que lindo. Um grande abraço aí, tá bom? Valeu. Segura aí. Valeu. Sai não, Guto. Falou, meus lindos. Até mais, hein? Eu vou soltar a vinhetinha aqui, ó. Coraçãozinho pra vocês. Se inscreva no canal, bem gostosinho. Tchau, gente.